Olá pessoal, tudo bem? É uma satisfação que a gente tem aqui o pastor Marcelo Gomes, que é um filho da comunidade Vinho Novo, e por uma questão de segurança a gente não vai falar o local onde ele está fazendo o trabalho missionário, por risco de vida mesmo. O negócio não é fácil lá não, né Marcelo? Não é fácil não, André. Prazer te ver, cara. Prazer é todo meu de ver você e poder estar aqui com a igreja novamente. Amém. Então eu vou fazer apenas 4 perguntas. Vamos lá. Para a gente compartilhar com os irmãos que estão aí assistindo a gente. Amém. Primeira pergunta é: como é que o senhor conheceu Jesus? Eu vim para Cristo através da minha mãe. Ela foi a pessoa que me trouxe a Jesus. Através de muita insistência dela, um domingo, ela me forçou para ir à igreja. Era uma igreja na Travessa Enéas Pinheiro, que hoje é a Comunidade Cristã de Belém. Era a antiga Igreja do Senhor Jesus Cristo em Belém. Eu fui convidado, na verdade intimado por ela a ir à igreja. E quando eu cheguei à igreja, eu fui impactado com o ambiente, com o louvor, com a adoração, com aquele mover que eu não conhecia. Eu me lembro muito bem que o pregador, o pastor naquela época, era o pastor Gessé, um evangelista, um homem que todo domingo ele tinha uma mensagem evangélica, uma mensagem de salvação, e Cristo me alcançou ali naquele lugar, naquele domingo. E eu me lembro também que quando eu fiz a minha decisão por Jesus, eu tinha certeza que eu tinha feito a maior e melhor decisão da minha vida. No dia que eu entreguei a minha vida a Cristo, eu fui tomado por uma paz, por uma alegria que eu não consigo explicar, e Jesus realmente me libertou, abriu os meus olhos e me trouxe realmente para conhecê-lo de uma forma como eu jamais poderia imaginar em Cristo, de Jesus, conhecer a Jesus. Então, para mim, Jesus era apenas aquele crucifixo, aquela pessoa pregada no madeiro que não movia, não se mexia, não falava, mas eu fui ensinado a fazer as minhas preces a Ele, mas em intimidade, saber que Ele estava vivo, que Ele havia ressuscitado. Essa foi a primeira vez que eu ouvi e vim para Cristo, entreguei minha vida a Jesus. E faz quanto tempo isso? Você lembra mais ou menos a época? Foram praticamente 30 anos atrás. Já são 30 anos então. 30 anos atrás. Você conheceu Jesus. Eu conheci Jesus quando eu era um adolescente, exatamente. Que legal. A segunda pergunta é: nós sabemos que você está hoje no campo missionário. Como eu comentei aqui, é melhor não falar o local. Mas é óbvio, você conheceu Jesus, teve essa experiência que transformou a sua vida. Mas nós sabemos que existem milhares de pessoas no Brasil e no mundo que têm essa experiência com Jesus. Mas desses milhares de pessoas que têm experiência, muito poucos são aqueles que decidem viver no campo missionário. Então essa segunda pergunta é: como você como despertou no teu coração esse desejo de eu quero ir para um lugar fora do Brasil, eu quero fazer missões? Eu não vou dizer que seja um despertar. Eu creio, pelo menos essa foi a minha experiência, eu creio no chamado de Deus para cada um de nós. A Bíblia diz que todos nós temos um dom específico do Senhor, todos nós temos um chamado específico. E quando nós olhamos o livro de Atos, capítulo 13, nós vemos ali na igreja de Antioquia que haviam profetas e mestres, haviam homens capacitados, homens doutrinados, homens de uma intimidade grande com Deus, mas a Bíblia fala que o Espírito Santo separou a Paulo e a Barnabé para uma obra específica, para um chamado específico. Eu creio que é dessa forma que Deus faz com cada um de nós. Ele é quem nos separa, e não nós que sentimos a vontade. Claro, nós precisamos precisamos conhecer aquilo que queima o coração de Deus, precisamos estar envolvidos com as coisas que Deus está envolvido, mas o separar para a obra missionária, para ir a um campo missionário, eu creio que é muito mais do que apenas uma vontade ou uma questão de um despertar. Tem que haver um chamado. Então, rapidamente, porque a história é longa, foi um sábado de manhã, eu e a Rosane, nós estávamos no devocional, fazendo a nossa comunhão. Nós havíamos casado recentemente, e nós estávamos meditando no livro de Salmos, capítulo 28, Salmos 28, versículos 1 e 2.
E a palavra de Deus diz que naqueles salmos ali, o salmista diz: ó Deus, não te cales para mim, para que eu não seja semelhante àqueles que descem a cova. Isso foi pela parte da manhã. Na parte da tarde, naquele mesmo dia, logo depois de termos tido esse devocional, nós oramos a Deus e nós falamos com o Senhor: Pai, para nós tudo parece perfeito, mas se há algo mais no teu coração, não te cales para nós. Nós queremos ouvir a tua voz, nós não queremos ser iguais àqueles que, ainda que estejam vivos, eles estão mortos. Ainda que eles caminhem, eles estão sem vida. Então, fala conosco. E nesse mesmo dia, um pouco mais tarde, o nosso pastor, o pastor Celso, ele havia recebido uma ligação de um amigo missionário, e esse amigo havia feito um convite a ele: Celso, eu tenho planos de ir. Eu gostaria de saber se você teria um obreiro para mandar comigo. O pastor Celso falou para ele: olha, eu não tenho um obreiro, mas eu tenho um casal. Ele mencionou para nós que foi aquilo que sentiu no coração dele, foi a Rosane. Então foi dessa forma que, quando ele nos perguntou se nós gostaríamos de ir, ele compartilhou conosco. Ele disse: essa possibilidade, eu gostaria de lançar o convite a vocês e saber se vocês gostariam de aceitá-lo. E para nós foi imediato, porque para nós era uma resposta da oração que nós havíamos feito naquela manhã. Deus, não te cales para nós. Então Deus revelou o algo mais do coração dele para nossas vidas. Foi dessa forma que nós fomos para aí. Nós não escolhemos o lugar. Nós cremos que tudo foi esse separar de Deus, como Deus separou a Paulo e a Barnabé para aquela obra que ele havia para eles. Então Deus tem uma obra específica para cada um de nós, e nós precisamos estar preparados para responder a Ele. E interessante é que, independente de você ir até o campo missionário, eu lembro daquela frase que você mandou para mim, Marcelo, que diz assim, que talvez você não vá, mas quando você ora pelo missionário, quando você contribui financeiramente, você também está fazendo parte da missão. Com certeza, sem dúvida alguma. Se nós olharmos para o livro de Romanos, capítulo 10, é o que a Bíblia diz, não é? Mas como virão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Então, há essa necessidade de nós, como igreja, estarmos envolvidos em missões. Todos os aspectos, de todas as formas possíveis. Alguns de nós irão, mas nem todos irão. Todos podem ir, mas Deus vai separar alguns de nós para uma obra específica, para a seara do Senhor. E compete a nós, cabe a nós, os que ficarmos, segurarmos as cordas através da oração, do joelho no chão. Há muitos lugares que você não pode trabalhar. Se nós todos pudéssemos trabalhar no campo missionário, como Paulo fazia, fazendo tendas, seria ótimo, nós não seríamos um peso para ninguém. Mas há situações no campo missionário que você não tem como. É porque eu imagino que você precisa demandar um tempo muito maior para você estar no campo missionário. Você vai ter que fazer uma escolha. Dependendo de onde você está, não somente na questão, aprendendo os costumes, preparando uma mensagem relevante para anunciar o Evangelho para aquelas pessoas. Então, requer, com certeza, sem dúvida alguma, muito tempo. A penúltima pergunta: como é que está sendo essa experiência? Porque eu lembro que quando eu lhe conheci, né, eu tinha acabado de entrar aqui no Evangelho também. Isso faz mais ou menos uns 19 anos atrás. Eu lembro que quando eu entrei aqui nessa comunidade, na época eu ouvi falar que tinha um missionário. Eu lembro bem disso, que até eu mandei um e-mail uma vez para saber um pouco mais. Então, assim, como está sendo a experiência realmente no campo? André, é difícil de falar para você sobre como está sendo a experiência. Cada dia é um dia, cada momento é um momento, porque o campo missionário ele é árduo. E não vou dizer apenas o campo missionário, eu vou dizer que o ministério ele é árduo, ele não é fácil, e você tem que ter a certeza, a convicção do chamado. Deus me chamou para esse lugar, Deus me chamou para essa obra, e é aqui que eu vou ficar. Porque muitas vezes eu vi muitos voltarem do campo missionário por questões de falta de convicção do chamado, às vezes por um romantismo missionário, né? Eu vou largar tudo e vou seguir a Cristo.
Às vezes nós não sentamos e colocamos a conta na mesa. Jesus fala muito sobre isso no capítulo 14 de Lucas. Ele fala sobre isso. Se alguém quiser seguir após mim, que ele sente e calcule. Então nós precisamos calcular. O dia a dia no campo missionário, ele é difícil porque, não vou te dizer apenas no campo missionário, mas em tudo, o que nós fazemos é espiritual. Então você depende do tempo de Deus, da ação de Deus, do mover de Deus. Então há dias que nós realmente temos muito atividades em relação a anunciar o Evangelho, oportunidades, portas que são abertas. Há dias que nós não temos. E nesses dias que nós não temos, nós apenas nos concentramos na questão da oração, do jejum. Nós começamos o ano de 2019 agora, com 21 dias de jejum e oração, clamando a Deus para um romper, para a presença de Deus, para que os céus desçam ali naquele lugar, para que os principados e potestades sejam destruídos, os tronos sejam desfeitos e realmente o reino de Deus venha. Então, e requer a experiência, é uma dependência de Deus diária. Todo dia você precisa depender de Deus. Essa é a experiência que eu tenho, que tem sido para mim, é depender dele. O esforço, ele é muito pouco. Eu tenho que trabalhar. Faz tudo é Deus, não sou eu. Abre o coração ao Espírito Santo. Quem convence é o Espírito Santo. A palavra não é minha, é de Deus. Eu apenas sou aquele instrumento que Deus usa para fazer a sua vontade. Hoje são, se não me falha a memória, são 3 congregações já. Nós já temos 3 igrejas, uma na capital, 2 no interior. Nós temos dentro da capital, nós temos hoje, são 3 que nós chegaremos a dizer macrocélulas, né? Igrejas nas casas, né? Um grupo maior de pessoas. Mas o trabalho ainda é intenso, Para chegar a 3 igrejas foi muita luta. Porque eu lembro que você tinha me dito que foram 5 anos, parece, para você ter a primeira. Exatamente. Para você ver como é que é fácil. A primeira decisão. Mas olha só, uma alma onde ele está, irmãos, vale por 200 aqui em Belém. Aqui no Brasil, vamos dizer assim, né? Dependendo do campo, mas toda alma ela é valiosa, né? Vale, toda alma preço, vale. Não tem preço, a verdade é de Cristo. Não tem preço. É o sangue de Cristo. Não tem preço. Agora, mas em termos de aspectos de noção do Evangelho, tem isso. Bom, a última pergunta agora. Uma mensagem que você gostaria de dar àquele jovem. Uma mensagem assim que deseja, almeja, não só orar, contribuir, mas também, de repente, ir para o campo missionário mesmo. Você faça isso tudo a Cristo, por Cristo e através de Cristo, né? Você busque a vontade de Deus, o propósito de Deus para a sua vida. Encontre o chamado de Deus para você. Não tente ser aquilo que Deus não quer que você seja. Deus tem algo preparado para você. E você não precisa e não deve se frustrar se alguém vai e você fica, ou se o seu chamado não era aquilo que você queria que fosse. Acho que você permaneça e você continue buscando Deus. O centro da vontade de Deus para nós, ele é fundamental, porque ele nos traz paz, ele nos traz satisfação, ele nos traz, apesar de todas as lutas, de todas as dificuldades, ele nos traz a certeza, a convicção de que é aqui que Deus quer que eu esteja. Amém? Amém. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado a todos.